Que a gente já pode começar, né? Hoje a minha proposta é falar sobre o uso de elementos na Umbanda. Depois eu vou salvar essa live, vou subir lá no canal Umbanda Simples, no YouTube, para quem quiser assistir depois, né? Quem não pôde estar aqui hoje. Sei que uma sexta-feira, né? Nem sábado, sexta-feira, num feriadão é difícil, né? Eu trouxe alguns elementos aqui para ajudar, né, a ilustrar esse tema, né? Uma vela, aqui um cachimbinho, que eu vou dar umas pitadas aqui. Aliás, eu vou começar falando disso aqui, né? Uma das coisas que todo mundo pode fazer em casa é utilizar o tabaco como uma ferramenta de meditação, de conexão, de introspecção, e ele funciona maravilhosamente bem. Então, eventualmente, algumas poucas vezes por ano, por exemplo, eu pego um cachimbo como esse, coloco, não vai dar para ver nunca, coloco aqui o fumo e sento ali no quintal, acendo, vou pitando, inicio ali fazendo as minhas orações, elevando o meu pensamento. O tabaco, ele é uma ferramenta maravilhosa para isso, né? É uma pena que, como ele foi desnaturalizado do seu uso ancestral, ele foi transformado numa droga viciante, né? Chamada cigarro, que as pessoas fumam sem parar, como se na verdade o cigarro estivesse consumindo, né? Mas o tabaco originalmente, entre os povos indígenas, é uma planta de poder, e ela ajuda muito na conexão, na introspecção, na elevação do pensamento. Então, de vez em quando é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Não tem segredo, você bota ali um pouquinho de fumo para cachimbo, de preferência o fumo mais natural possível. Hoje é bastante comum nas casas de artigos religiosos, né? Fumos muito industrializados, muito baratinhos, fumos que já vem queimado, né? E aquilo eu brinco dizendo que é o famoso estufa-peito, né? Você usa aquilo e haja peito para aguentar. Não, é melhor comprar numa tabacaria, né? As tabacarias vendem fumos geralmente de melhor qualidade e não são tão caros quanto normalmente as pessoas imaginam, né? Então, para quem um dia quiser fazer essa experiência, não tem segredo, né? Você arruma um lugarzinho legal para você ficar, bota, né, o fumo no cachimbo, faz ali as suas orações, e aí você vai pitando, né, sentindo o poder, né, a força do tabaco agindo, né, dentro de você. Uma fumaça boa, né? Lembrando que tanto no contexto ritualístico dentro de terreiro, quanto, né, para quem deseja fazer essa meditação, a gente sempre lembra que tabaco é uma fumaça que você não traga, tá? Você não engole. As entidades seguram na boca e soltam. E é esse o uso que nós devemos fazer. Ó, apareceu um aviso aqui que a live tem temas que possam ser considerados desagradáveis. É bem gostoso, viu, Eliane? Como em tudo na vida, é preciso equilíbrio, né? As pessoas... Eu vou começar então fazendo esse estudo por isso aqui, né? Já que foi o que eu trouxe aqui, né? Veja, quando a gente começa na Umbanda, né? A gente chega nos terreiros, por exemplo, quem não está acostumado, a gente leva um susto, né? Porque você entra e começa a ver vela acesa, é cheiro de fumaça, é cheiro de ervas, é garrafa com cachaça, é alguma outra coisa que geralmente está associado num contexto de recreação, onde frequentemente as pessoas usam isso para amortecer sua consciência, para aliviar o estresse ou qualquer coisa nesse sentido, né? Comigo também foi assim. Então, quando eu cheguei no terreiro e vi as entidades, né, usando o charuto, usando o cachimbo,
bebendo vinho, a primeira impressão que eu tive, que já era uma impressão que eu carregava do Espiritismo, porque é assim que eu tinha aprendido, era de que se tratava de entidades inferiores, né? Que história é essa de entidade usar cachimbo, beber vinho, cachaça, não é? E isso acontece porque as pessoas associam o uso religioso com o uso recreativo. Então, elas pensam que as entidades estão fazendo no terreiro aquilo que elas fazem nos botecos, mas é totalmente diferente. Porque, como eu comecei dizendo, essas coisas foram desnaturalizadas do seu sentido original, foram industrializadas e foram transformadas em veneno que se vende por aí e que com certeza já vitimou muita gente. Mas a realidade dos fatos é bem diferente disso. Dentro das culturas tradicionais, por exemplo, indígena, o tabaco é sagrado. As pessoas usam tabaco para rezar, usam tabaco para se conectar, né, com seus ancestrais. Mesmo o álcool, que é a droga mais poderosa existente, né? As pessoas têm medo, né, do crack, têm medo da maconha, têm medo de não sei o quê, mas na verdade a droga mais poderosa é o álcool, porque ela é a que mais causa problemas sociais, né? Que se vende em tudo quanto é lugar. Mas mesmo ela, quando utilizada de uma forma responsável e coerente, ela é capaz de produzir coisas incríveis. Então, por isso que quem começa na Umbanda precisa muitas vezes rever as suas concepções, abrir a cabeça para uma nova forma de ver e pensar a vida, porque isso pode fazer com que ele compreenda a força dos elementos. E é por isso que as entidades usam. Tem uma razão, tem um sentido, né? Agora, também é importante deixar claro que os elementos, eles são apoios, eles são ferramentas, mas eles não são algo sem o qual as entidades não conseguiriam, por exemplo, trabalhar. Isso, na verdade, gera uma questão dentro da Umbanda há bastante tempo, tá? Estou aqui seguindo, falando, né, trazendo aqui o contexto do estudo, depois eu vou abrir para a gente trocar uma ideia. Eu já conversei com muitas pessoas que dizem assim, será que um dia vai chegar uma hora que as entidades não vão precisar mais de elementos? Eu digo, vai, o dia que o ser humano melhorar, o dia que as pessoas deixarem de ser tão carregadas, o dia que as pessoas deixarem de ter tanto ódio no coração, aí talvez as entidades não precisem mais utilizar os elementos, porque não vai ser necessário fazer descarregos tão profundos, né? Mas até que isso aconteça, é bem provável que elas continuem utilizando. E aqui talvez valha a pena também fazer uma diferenciação que me parece importante. Existe dentro da Umbanda, inclusive, pessoas que acham que entidades que usam elementos são entidades menos evoluídas do que as que não usam. Eu já encontrei muita gente com essa conversa. E eu costumo dizer que, como uma ferramenta de trabalho, na verdade, o uso ou não dessa ferramenta tem a ver com aquilo que a entidade precisa fazer. Por exemplo, uma entidade que é muito ligada a trabalhos de cura, de fortalecimento da saúde, de aconselhamento, talvez ela não precise fazer um uso tão intenso, por exemplo, do cachimbo. Porque a energia que ele extrai daqui é uma energia que é importante, especialmente para trabalhos densos. Então é comum, por exemplo, que entidades que trabalhem com descarrego, entidades que trabalham com desmancho de demanda, por exemplo, sejam entidades que normalmente fazem uso, digamos, um pouco mais intenso do tabaco. Isso não quer dizer que ela seja inferior em relação a outra que trabalha com cura. Isso quer dizer que elas são entidades que trabalham coisas diferentes e por isso necessitam de ferramentas diferentes ou necessitam de usos diferentes das mesmas ferramentas. Compreenderam? Esse é um ponto importante. Então, se tem muita gente que reclama na Umbanda do preconceito que vem de fora, é preciso reconhecer que muita gente que está na Umbanda também não tem esse entendimento. Então, não raras vezes, eu já conversei com pessoas que ou, de certa forma, gostariam que as entidades não utilizassem elementos, assim como já conversei com pessoas que achavam que as entidades que usavam eram entidades menos evoluídas do que as outras. Então, a gente precisa abrir a nossa cabeça, né?
Muito bom. Ajuda a acalmar a mente, né? Então vamos começar aqui por ordem, né? Eu gosto sempre de começar falando sobre talvez a energia mais destrutiva da natureza, né? Uma energia de força bruta que é o fogo. Quando você chega no terreiro, por exemplo, e você encontra uma vela acesa, você chegou lá no terreiro, ó, encontrou uma ou mais velas acesas. Essas velas só estão acesas porque o que importa é isso aqui, ó, a energia do fogo. A vela é simplesmente o jeito mais simples, barato, comum e tradicionalmente religioso de você manter a chama do fogo. Não é a vela em si que importa. É por isso, por exemplo, que em nossos trabalhos nós não utilizamos vela colorida, porque vela colorida só dá trabalho, é só gasto de dinheiro. Porque a matéria que compõe essa vela aqui é a mesma da vela preta, da vela azul, da vela verde. A diferença é que a vela preta, a vela azul, a vela verde tem corantes dessas cores. E aqui ela está com a cor da parafina, né? Mas o que importa é isso aqui, ó, energia do fogo. As entidades usam essa energia de muitas formas diferentes no trabalho. Eu vou tentar dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando se firma um congá, bota-se ali uma vela. Essa vela acesa no congá, ela representa a luz divina que está ali, manifestada através da energia do fogo. Ela também representa um foco irradiador de onde as entidades podem tirar uma energia para, por exemplo, limpar o congá ou protegê-lo das vibrações inferiores que vêm de fora. Quando uma entidade firma o seu ponto e bota ali uma vela acesa, ela usa essa energia para fortificar o ponto, ela usa essa energia do fogo para frequentemente fazer um descarrego. Quantas vezes eu já vi o preto velho botar a mão em cima da vela como se ele estivesse pegando alguma coisa da chama e então ele direciona para aquela pessoa, para uma parte do seu corpo onde geralmente tem uma maior concentração de uma energia densa. A energia do fogo ela é excelente para isso. É uma energia que destrói miasmas, que destrói energias negativas, ela queima. E é por isso que dentro dos trabalhos de terreiro o fogo é tão importante. Ele está ali também na defumação, né? Na brasa do carvão, onde você vai jogar as ervas secas para poder fazer aquela fumaça, né? Aliás, tem muita gente que acha que a força da defumação é proporcional à quantidade de fumaça. Então tem terreiros que se você não intoxica todo mundo e todo mundo sai dali tossindo, é como se a defumação não tivesse cumprido o seu papel, né? E na verdade não tem nada a ver com isso. Né? A fumaça ela é uma consequência da desagregação material das ervas que você joga, mas é a energia que solta das ervas que efetivamente importam naquilo que pretende a defumação. Então o fogo ele é bastante utilizado nos terreiros porque, como eu espero ter demonstrado até aqui, ele tem uma função energética bastante importante. O próximo elemento, né, que eu gostaria de falar é sobre a água. Os terreiros também usam bastante água. Essa aqui é para beber. A água também aparece no congá. A água aparece nos pontos riscados e ela tem uma grande função como uma espécie de, vamos assim chamar, neutralizador. Talvez vocês já tenham visto isso. A entidade está dando passe na pessoa e às vezes ela dá o passe e direciona a mão para o copo com água que está firmado no congá. Como se ela estivesse jogando no ponto riscado, como se ela estivesse jogando alguma coisa ali dentro. E às vezes ela está jogando mesmo. Tanto que quando a gente terminava a gira, a gente pegava com todo cuidado do mundo os copos com água, colocava dentro de uma quartinha grande e depois jogava aquilo na rua. Porque aquela água, ela está retendo as energias densas de cada consulente que passou ali para o qual a entidade fez alguma limpeza. Então tentem imaginar, né? Eu conto essa experiência, foi curiosa, né? Bem no começo da minha jornada, a água tinha enchido completamente
a quartinha. Então, quando eu fui pegar para jogar, aquela água caiu nessa minha mão aqui. Assim que eu joguei a água fora, que eu voltei, eu senti adormecer totalmente aqui, ó. Era como se formigasse os meus dedos. E isso aconteceu por quê? Pela grande quantidade de energia nociva que foi colocada naquela água. E aquela água então retinha, aglutinava, juntava aquilo que estava esparso. Então a gente tem que tomar, inclusive, muito cuidado com a água quando termina os trabalhos espirituais, né? Tem gente que pega, joga de qualquer jeito, em qualquer lugar. O ideal é jogar na rua. Se não der, jogue então no tanque, sabe? Dá um jeito de fazer aquela água sumir da sua casa. Mas não deixe ela ali, porque ela está absolutamente carregada com um monte de energia ruim que foi colocada ali durante os trabalhos. Então a água ela tem essa função. Ela também é muito utilizada, né, em rituais de limpeza, para lavar a cabeça, para fazer banhos, é o mesmo princípio. Aliás, uma dica simples, né? Os espíritos dizem o seguinte, né? Quando a gente vai tomar o nosso banho, banho higiênico, se a gente ali debaixo da água corrente do chuveiro elevar os pensamentos, elevar a nossa vibração, sintonizando-se com a água, pedindo que aquela água não limpe apenas a sujeira do nosso corpo, mas também leve embora as energias nocivas que eventualmente estejam conosco, que a água ela tem esse efeito, ela é o grande neutralizador. Então olha a importância, né? Bom, um outro tipo de elemento que está lá fora, não está aqui, bastante utilizado nos terreiros, né? Tem a ver com aquilo que está no ar. A fumaça, né? Seja a fumaça do cachimbo, seja a fumaça de um incenso, seja um óleo essencial para deixar um cheiro. Nós somos muito influenciáveis pelo que entra por aqui, ó. É por isso que, via de regra, os terreiros procuram sempre deixar o ambiente com um aroma agradável. Isso é importante para nos levar a um alto grau de consciência, distanciando-nos do mundo lá fora em concentração para o trabalho que nós devemos realizar. Só que a gente precisa também tomar cuidado, porque tem gente que às vezes acende 10 varetinhas de incenso, né? E aí, se você tem rinite como eu, é sempre um desafio, né? Porque aquele cheiro fica muito intenso e aí haja nariz, né? Então a gente tem que usar, mas a gente tem que usar com cuidado, porque senão atrapalha. Aliás, com frequência as pessoas me perguntam se dá para defumar casa com incenso, daqueles principalmente de varetinha, né? Eu digo, olha, se você não tiver nada, usar aquilo é melhor do que não fazer nada. Mas, via de regra, você não vai conseguir grande coisa. Até porque esses incensos industrializados, eles passam por um monte de processo químico e aquilo, por isso que tem um cheiro super forte. O ideal, inclusive, é acender para deixar numa área livre, né? Para o vento levar o cheiro. Mas aquilo tem praticamente muito pouquinho de energia para poder fazer uma defumação, né? Então, assim, eu aprendi com a entidade uma coisa simples. A gente não inventa moda. Defumação a gente faz com erva, tá? Bom, um próximo elemento interessante da gente pensar, já que o tabaco eu já falei bastante sobre ele no começo, é justamente sobre a bebida alcoólica, né? Que é algo, como eu disse, divide opiniões. Quantas pessoas dentro da própria Umbanda eu já encontrei que questionavam isso, né? Ah, mas por que a entidade tem que beber? Ah, mas eu acho que isso é ruim e tal. Então vamos pensar sobre isso. O álcool também, ao longo do tempo, ele foi desvirtuado da sua função. Se vocês olharem para trás, em grande parte das culturas religiosas, o álcool também era um elemento litúrgico. Ele fazia parte de muitas correntes de fé, como até hoje existe, por exemplo, no cristianismo, né? Você está ali na missa e você tem o sangue de Cristo, que é o vinho, né? Então, o álcool, ele é muito poderoso, mas ele precisa ser utilizado de uma forma muito responsável. A entidade, quando está em terra e ela pega um pouco de bebida alcoólica e ela manda aquilo para dentro, o que ela está fazendo? Ela está retirando daquele elemento a energia que ela precisa para fazer o trabalho dela. O álcool, assim como o fumo, ajuda o médium a relaxar, ajuda o médium a se concentrar. Ele fortalece o transe mediúnico.
Então, por si só, isso já é maravilhoso. Mas ele também pode ser usado para fazer asepsia espiritual. Quantas vezes eu já vi as entidades utilizando, por exemplo, cachaça para fazer limpeza de alguns itens, né? Seja uma guia, seja uma imagem, ou até mesmo a limpeza de uma pessoa, né? Lavando as pernas de uma pessoa. Eu já vi, certa ocasião, a entidade usando cachaça para limpar uma ferida na perna de uma pessoa. Inclusive, vou contar essa experiência. Essa pessoa tinha uma ferida na perna que não cicatrizava. E aí ela veio e sentou o preto velho. Ó, veja que coisa interessante, porque eu, enquanto pessoa, eu detesto ver machucado, sangue, essas coisas. Mas quando eu estou incorporado e o velho olha para aquilo, para mim é de boa. Não sinto nada. Então ele olhava para aquela ferida e ali ele começou a me mostrar mentalmente. Eu vi que tinha algumas, como se fossem larvas naquela ferida, sugando as energias daquela pessoa. Essa era uma das razões pelas quais aquela ferida não cicatrizava. Então ele pediu uma garrafa de cachaça e começou a jogar aquilo. E honestamente, no primeiro segundo eu pensei, meu Deus, essa pessoa vai gritar de dor, porque cachaça na ferida, a pessoa ficou quietinha. E ele lavou aquela ferida, e conforme ele lavava, eu via caindo daquela ferida como se fossem umas cascas. Entende? Então, depois ele me explicou, né? Ele estava tirando aquelas larvas astrais, vamos dizer assim, que estavam impregnadas naquela ferida. E ele usou o que para isso? Ele usou a cachaça. Olha que interessante, né? Então a gente vê que existe uma sabedoria por trás disso, né? Que, infelizmente, às vezes as próprias pessoas desconhecem. Vamos falar um pouquinho agora sobre as ervas, né? Umbanda sem ervas é complicado. A energia da natureza, ela não é boa nem é ruim, ela é selvagem. Por essa razão, a gente precisa olhar para as ervas e entender qual é a energia que elas possuem e o efeito que a gente deseja causar. Gente, ao longo desses anos, quantas vezes eu já vi pessoas, por exemplo, que falam assim, eu preciso defumar lá em casa, aí vai na loja de artigos religiosos, chega lá e fala, me dá um pó para fazer defumação. Aí a pessoa entrega lá um saquinho grampeado com um monte de ervas, ela nem sabe que plantas tem ali. Então, assim, um mínimo do mínimo de conhecimento a respeito disso a gente tem que ter. A gente precisa saber qual é a energia das plantas. Por exemplo, a arruda tem uma energia forte pra caramba para limpeza. O manjericão já tem uma energia forte para estabilidade. A alecrim é uma planta que causa alegria. Tinha uma entidade, a Valcambinda, ela falava, alecrim é alegria. Se você está precisando acalmar a cabeça, a folha de boldo é excelente para isso. E assim vai. Então, quando eu vou fazer uma defumação, eu tenho que fazer uma coisa particular para cada ambiente, entendendo o que é que eu desejo causar naquele ambiente. As defumações não são todas iguais. Não podem ser. Então, por exemplo, vamos supor que eu fosse chamado para fazer uma defumação numa casa que está tendo muita briga. Se está tendo muita briga, naturalmente tem energia ruim. Então é bom eu colocar uma planta para fazer limpeza, como por exemplo a arruda. Mas se é uma casa que está tendo muita briga, então também tem que colocar uma planta cuja energia seja para acalmar o ambiente, acalmar a cabeça das pessoas. Então eu posso colocar alfazema, eu posso colocar alecrim, eu posso colocar rosa branca, eu posso colocar boldo, depende. Compreende o que eu quero dizer? Então, eu devo fazer as minhas misturas adequadas para aquilo que eu desejo fazer. A mesma coisa para os banhos. Gente, eu acho que se faz banho de uma forma muito errônea no contexto da Umbanda. Eu vou explicar o porquê. Certa vez, um médium chegou para mim e ele estava muito desanimado do desenvolvimento. E ele falou assim, eu acho que eu vou desistir do desenvolvimento, porque tudo que eu faço não vai para frente e tal, aquela reclamação. Eu falei, tá bom, o que está acontecendo? Meu desenvolvimento não flui. Aí eu já fui pelo checklist. Tá fazendo resguardo? Tô. Tá cuidando da alimentação? Tô. Tá fazendo oração? Tô. Tá fazendo banho? Tudo ele estava fazendo. Eu falei, não, alguma coisa tá errado. E aí,
eu perguntei para ele, você está fazendo banho? Ele falou, faço. Você faz banho de quê? Ele falou, arruda. Aí eu falei, peraí, você faz banho de arruda antes de vir para o desenvolvimento? Ele falou, é. Eu falei, meu Deus, por quê? Ah, porque me ensinaram assim. Eu falei, não, tá errado. Arruda é uma erva de limpeza, certo? Se você toma banho de arruda antes de ir para o desenvolvimento, o que a arruda vai fazer? Ela vai te limpar. Só que ela não limpa só o que está sujo, ela limpa tudo. Tanto que é normal você tomar um banho de ervas, dar aquela bambeza, aquela moleza, ai meu Deus, preciso dormir, não é? Então o indivíduo que toma banho de arruda, quando vai para o terreiro, o que está acontecendo com ele? Ele está baixando a vibração dele de uma tal forma que ele não vai ter energia suficiente para fazer um transe bem feito. Então o banho de arruda, mesmo sendo utilizado com uma finalidade boa, acabava produzindo um efeito negativo. Compreendem? Então tem muita gente que faz isso no contexto da Umbanda. As pessoas tomam banho do nada, de qualquer jeito, mistura qualquer planta. Meu Deus, não pode ser assim. Não pode, né? Eu brinco dizendo assim, ninguém acorda numa segunda-feira de manhã e fala, oh meu Deus, que belo amanhecer, que vontade de tomar um dipirona. Não é assim, né? Mas as pessoas fazem isso com banhos. Eu lembro de uma vez uma senhora que veio conversar comigo e eu achei curiosa a pergunta dela, que ela me disse que ela precisava fazer um banho para sexta-feira. Aí eu falei, como assim banho para sexta-feira? Ela falou, porque eu já faço segunda, já faço quarta, quero um banho para sexta. Aí eu falei, meu Deus, mas por que você faz esse tanto de banho? Ah, porque é bom, porque protege, porque limpa. Eu falei, não, tá errado. Se você fizer banhos com muita frequência, você vai terminar enfraquecido, porque a energia da natureza é cega. A energia da natureza não é moral, ela é cega, ela é uma força bruta. É a gente que utiliza ela de uma forma responsável. Quantas pessoas, por exemplo, não acende vela em casa, lá pro anjo de guarda, a vela tomba e põe fogo na casa? Aí você fala, mas eu acendi a vela com tanto amor, com tanta fé, por que minha casa pegou fogo? Ué, porque alguma coisa derrubou a vela e o fogo da vela pôs fogo. É simples, é natureza, não é moral, entendem? Então, a gente precisa ter um conhecimento mínimo sobre os banhos, assim como sobre as defumações, para utilizá-los com sabedoria. Então, exceto o banho de folha de mangueira, que é o banho que eu sempre faço para gira, ao longo de todo o restante do ano, eu faço 3 ou 4 outros banhos de outras plantas para me ajudar. Não é toda semana. Não é uma vez por mês. É quando eu sinto que necessito. Assim como é com remédio. Compreendem? Bom, a gente chegar aqui no bate-papo, uma última coisa que eu queria falar sobre isso. É preciso fazer uma diferenciação entre uso e abuso. Isso é muito importante. Quando eu comecei na Umbanda, eu tinha um medo. Que medo era esse? Eu tinha medo de repente começar a fumar. Porque eu via que muita gente na Umbanda fumava. Aliás, há muitos anos atrás eu vi uma pesquisa mostrando que o número de pessoas que fumam na Umbanda é maior do que em todas as outras religiões. Alguma coisa tem nisso, né? E frequentemente é essa confusão entre o uso religioso e o uso recreativo. Existem pessoas que misturam a sua vontade com a vontade da entidade. O mesmo se aplica ao álcool. Bom, tem 11 anos que eu estou trabalhando, incorporando e não passei a fumar. Nem bebo bebida alcoólica. Então, esse medo que é comum em quem está começando é um medo que só vai crescer se você alimentar isso. Mas se você souber separar as coisas, não precisa ter medo. Mas, como eu estava dizendo, uso e abuso, né? Talvez vocês já tenham visto isso, eu já vi, eu já passei por isso também. Às vezes, enquanto o médium passar à frente da entidade, impondo a sua vontade. Então o médium fuma demais, mas é porque ele quer. O médium bebe demais porque ele quer. E é por essa razão que há muitos anos atrás, a própria espiritualidade me passou algumas orientações sobre isso. Então, por exemplo, se nós fôssemos fazer um trabalho, por exemplo, com a esquerda, e o Exu fosse beber lá o conhaque dele, ele jamais beberia um copo desse aqui. Primeiro que eu acho que eu nem aguento, nem tenho constituição para isso. Então, o máximo que faz uso é isso aqui, ó. Pega um copo, ó, 2 dedos. Esse aqui é a medida máxima.
Não precisa mais do que isso para a entidade conseguir a energia necessária para fazer o seu trabalho. A mesma coisa ervas, né? Eu já vi terreiro que o pessoal enche a mão assim de ervas, né? Aquilo ali para mim é desperdício. Um galinho de arruda tem energia suficiente para limpar uma pessoa. Um charuto frequentemente é suficiente para um caboclo fazer o seu trabalho. 2 ou 3 fornilhos carregados durante a gira é suficiente para fazer o trabalho. Então, todos os médiums têm que ter essa noção e tomar esse cuidado com o uso e do abuso. Manter os pés no chão, entendendo que a entidade vai fazer uso daquilo que é necessário. Passou do necessário, não precisa mais. Ok? Bom, era isso. Acho que eu falei praticamente tudo que eu queria falar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, colocar alguma questão, pode ficar aí à vontade. Lembrando quem chegou depois, que essa live depois vai subir lá para o canal Umbanda Simples do YouTube, para quem quiser assistir desde o começo, tá? Mas é isso, pessoal. O estudo que eu tinha para fazer foi feito. Agora eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer colocar alguma coisa aí para que a gente possa conversar a respeito desse tema. Uma última coisa que eu esqueci de dizer. Se alguém estiver colocando aí, pode colocar, tá? A gente aprende na escola que não existe transformação de energia sem perda. Então, quando a gente faz uso dos elementos, isso afeta o nosso corpo, tá? Eu sei que vocês vão encontrar muita gente aí dizendo que não tem nada a ver, mas tem sim. E eu vou dar para vocês um exemplo. Alguns anos atrás, eu tive um problema num dente e eu procurei um dentista. E o dentista examinando ali, ele me perguntou, faz tempo que você fuma? E eu falei para ele, eu não fumo. E ele disse, mas eu estou vendo aqui restos de fumo nos seus dentes. Aí na hora eu lembrei, falei, gente, ele está falando do uso que as entidades fazem. E aí eu peguei e falei, não faz muito tempo não, meio que para desconversar, sabe, o assunto. Então foi ali que eu percebi que mesmo fazendo um uso sério, um uso responsável, um uso cuidadoso, ainda assim algum resquício ficava nos meus dentes. E é por isso, inclusive, que quando a gente faz um trabalho espiritual na Umbanda, quando a gente termina, a gente está cansado, porque consome muita energia. Então, quem se dispõe a trabalhar na Umbanda está doando não é só o seu tempo, não. Está doando a sua energia. Entendem? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar com muito cuidado. Não é à toa que o Mata e Silva, um dos grandes estudiosos da Umbanda, ele dizia, por exemplo, que o ideal era que as giras acontecessem de 15 em 15 dias para dar tempo do médium recuperar suas energias. Porque se ele fizesse gira uma atrás da outra, ele ia ficar enfraquecido. Isso já aconteceu comigo, eu já fiz um monte de trabalho espiritual assim, um atrás do outro, 2, 3 trabalhos por semana. Dava 3 semanas, eu ficava doente, meu sistema imunológico caía, qualquer coisinha me afetava. Então, esse é um ponto que a gente precisa considerar. A Umbanda não exige de nós só tempo, não, só esforço, não. Ela também exige um pouco da nossa energia, que fica com cada uma das pessoas que passam no terreiro e recebem ali um passe da entidade. Compreendem? Então isso é uma coisa muito séria. Adendo feito. Por nada, Liz, eu que agradeço.
Ficou alguma dúvida? Ó, a Eliane colocou, uma pessoa que tem a saúde fragilizada não está apta para trabalhar mediunicamente? Depende, né? O que é essa saúde fragilizada? É uma coisa temporária? É uma coisa circunstancial? Ou é uma condição crônica? Se for uma condição crônica, muitas vezes ela não estará apta, não. Pelo menos para incorporação, né? Talvez para outros tipos de trabalho ela possa estar. Tem um caso famoso, por exemplo, tinha um senhor que eu li algumas coisas dele, ele foi um colega do Chico Xavier, chamado Arnaldo Rocha. Ele foi inclusive marido de Mei Mei, que é bastante famosa no meio espírita. Ele era médium, mas ele começou a ter problemas de pressão. Ele tinha pressão alta num nível muito elevado. E por isso ele recebeu orientação espiritual de se abster da mediunidade, porque dependendo do tipo de trabalho, dependendo do tipo de energia que ele fosse lidar, essa pressão poderia se alterar tanto que ele poderia ter um problema. Então, dependendo, se for uma condição crônica, dependendo do tipo de condição, pode ser um fator que limite o médium a trabalhar, sim. Tá? Eu costumo dizer que, assim, eu tenho absoluta convicção que uma das razões que me fez envelhecer ao longo do tempo, ou além do tempo, digamos assim, tem a ver com o quanto de trabalho eu fiz, o tanto de energia que eu gastei. Então isso é uma coisa séria, né? Não é brincadeira, não. Então, respondendo, dependendo da situação, dependendo da condição, sim, ele pode ser impedido. Nesse caso, as entidades se afastam? Depende do que significa esse afastar, né? Porque assim, a gente gosta de pensar que nós temos guias, mas isso é uma ilusão. Não, a gente não tem guia nenhum. Os guias não são nossos, os guias são da humanidade. Os guias trabalham conosco porque nós temos uma necessidade de trabalho, eles também têm. Então, junta a fome com a vontade de comer, vamos fazer um trabalho. Mas as entidades, elas têm outros compromissos, outros afazeres, de tal forma que elas não ficam o tempo inteiro conosco, né? Então, assim, se o médium não pode mais exercer a sua atividade mediúnica, não tem por que ele ter todos os guias que anteriormente ele tinha, entre aspas. Mas isso não significa que ele ficará sem assistência espiritual. Porque ele pode continuar na casa, por exemplo, mas trabalhando, como Cambone. Ele pode trabalhar na casa de muitas formas diferentes. E ele vai ter toda a assistência espiritual necessária. Entende? Então, assim, nós não temos guias. Os guias trabalham conosco por um acréscimo da misericórdia divina que une a nossa necessidade com a deles. Mas eles não são nossos, eles são da humanidade. É o drama, por exemplo, dos Cambones, né? Porque assim, o Cambone frequentemente ele olha para o médium já desenvolvido, ele pensa assim, nossa, o fulano tem um preto velho, tem um caboclo, tem um exu, tem um baiano, e eu, o que eu tenho? Então assim, na verdade o médium não tem nada. Essas entidades só trabalham com ele naquele breve momento. A assistência espiritual ele vai ter, como o Cambone, como qualquer outra pessoa, dependendo unicamente de dois grandes fatores. Que tipo de serviço você faz na Terra e o quanto de assistência espiritual você precisa. Entende? Então, inclusive aqui no TikTok, por exemplo, tem uma bobagem que eu vejo a galera divulgando com o tempo inteiro, né? Seus guias são seus ancestrais, então você tem que cuidar deles, né? Como se fossem ali gênios da lâmpada particulares. Para mim isso não tem o menor sentido. Então, respondendo, né, o Cambone, ele não tem a manifestação direta de uma entidade através de si. Mas isso não significa que ele não tem apoio espiritual. É claro que ele tem. O mesmo tipo de apoio que tem o médium. O médium não é privilegiado porque incorpora as entidades. Compreende a diferença? É isso. Mais alguém quer colocar alguma questão, alguma dúvida sobre o tema? Ficou claro, não ficou claro? Um adendo, né, sobre essa questão que eu me lembrei aqui. Às vezes acontece, por exemplo, da pessoa chegar no trabalho espiritual, médium,
mas por alguma condição específica, ele não poder fazer uso de elementos. Então imagina, por exemplo, um médium que teve problema com álcool, né? Então ele teve problema com álcool, ele, sei lá, foi internado. Então é uma pessoa que não pode ter álcool na sua vida porque ele é doente. Então, se ele entra para o desenvolvimento, por exemplo, e alguém bota um copo de cachaça na mão dele, frequentemente esse é motivo para uma recaída, né? Mas e aí, como é que faz nesse caso? Bom, é simples. Então, esse médium, ele vai trabalhar, mas as entidades dele não vão fazer uso daquele elemento. Então, ele vai ter como guias entidades que não fazem uso daquelas substâncias para que ele possa trabalhar. Eu conheci uma médium que ela teve problema no passado com fumo e com álcool. Então ela chegou no terreiro, foi convidada para trabalhar, só que ela tinha esse medo. Ah, como é que eu vou fazer, meu Deus, porque os guias vão beber, eu tenho medo. A entidade falou, filha, você vai simplesmente colocar um copo com água e um punhado de ervas. E as entidades vão trabalhar desse jeito. E assim foi. Por que pessoas que têm mediunidade ostensiva e não trabalham sofrem tantas retaliações? Não, retaliação não sofre. Até porque a gente não é tão importante assim, né? Na verdade, nós somos míseras formigas. Qualquer médium que você encontrar por aí que se diz mais do que uma mera formiga nessa terra, ele com certeza é alguém iludido quanto à sua própria pequenez. O que acontece é que é o seguinte, veja, todo médium vem preparado do mundo espiritual para a Terra, certo? Ele vem preparado. Isso quer dizer que o corpo dele não é igual ao corpo das outras pessoas que não sejam médiums. Existem alguns estudos, o espírito André Luiz falou sobre isso, e tem alguns estudos na atualidade que dizem que os médiums têm aqui no cérebro uma glândula chamada hipófise. E todo mundo tem, na verdade, mas os médiums têm essa glândula com maior número de cristais. Esses cristais seriam como pequenas antenas que permitiriam ao médium contato com outro mundo. Supostamente, isso é uma coisa que ainda está sendo pesquisada, tá? Mas supostamente os médiums são pessoas que têm o maior número de cristais. Os não médiums têm menos. Então o médium ele já vem preparado do outro lado e ele nasce, certo? Então, o que acontece? Quando ele vai começar o desenvolvimento dele, as entidades vão fazer um trabalho, principalmente aqui no chakra coronário e também nos demais chakras, que vão gradativamente fazendo com que esses chakras, uma forma popular, tá? É como se eles se abrissem mais. Então esses chakras emitem e recebem mais energia com facilidade. Então quando o médium faz o desenvolvimento, ele está mais sensível, ele está recebendo e emitindo energia com muita facilidade. Sem isso ele não consegue fazer o seu trabalho. Agora, quando esse médium resolve não trabalhar mais, ele vai ter um problema, porque esse chakra está aberto, ele está recebendo e emitindo energia, só que ele não está conduzindo. Eu gosto de pensar no médium como um fio condutor, a energia passa por ele e vai. Só que como ele não está trabalhando, então o que acontece? Aquela energia não circula. E se essa energia não circula, ela se acumula. E se ela se acumula no chakra, ela leva um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai ser sentido no corpo físico. Eu passei por isso recentemente, né? Quando eu saí do terreiro, eu fiquei um tempo sem trabalhar. E eu comecei a sentir como se fossem pontadas no coração, a tal ponto que eu fui no médico, fiz exame, fiz um monte de coisa, não tinha nada no coração. Porque não era o coração, era o cardíaco, o chakra cardíaco. Eu comecei a trabalhar, em 3 semanas os sintomas desapareceram. Compreende? Então não é castigo, não é retaliação, é uma consequência, causa-efeito. Mediunidade não é brincadeira.
Mediunidade é uma das coisas mais sérias e importantes da vida de qualquer pessoa. Aqueles que são médiums deveriam levar isso como uma das suas coisas mais importantes. Mas frequentemente muitos ficam pelo caminho, desistem, desanimam, não querem mais seguir. E aí vão acabar tendo problema, mas por conta desse mecanismo. E bom, Jéssica, obrigado. Tem pessoas que afirmam ter herdado entidades de seus ascendentes. Isso é real? Não. Não dessa forma. Porque as entidades não são propriedades. Como eu falei agora há pouco, nós não temos guias. Nós trabalhamos com alguns deles. Mas eles vêm e vão, eles não são nossos. Não é da minha família, não tem nada a ver com sangue, como muita gente fala, né? Acontece, no entanto, que eventualmente, em algumas circunstâncias, aquela entidade que trabalhou durante tanto tempo, por exemplo, com a sua avó, ela não vai deixar de trabalhar só porque sua avó morreu. O tempo da sua avó terminou. Mas, de repente, você também tem caminho na mediunidade. Então, aquela entidade já é uma entidade que conhece a sua família, que já está trabalhando no meio da sua família há muito tempo. Ela pode continuar trabalhando, inclusive trabalhando com você. Mas isso não é uma herança, é só uma continuidade de trabalho. Ela poderia, inclusive, trabalhar com outra pessoa, só que frequentemente isso causa uma confusão. Então imagina, por exemplo, assim, a entidade fundou um terreiro. Aí ela ficou lá 50 anos com aquele médium, o médium morre. Ela vai fazer o quê? Vai virar as costas e vai embora? Ela vai dizer, bem, terminei minha missão porque o médium morreu? Não, eu vou continuar. Só que aí ela vai, às vezes, manifestar num outro médium ali daquele mesmo terreiro, só que ela vai mudar o nome. Porque ela sabe que se ela se manifestar e falar assim, então, eu sou a mesma entidade que ficou aqui 50 anos com o médium fulano, as pessoas vão reagir mal. E isso é muito comum. Então ela vai continuar ali, mas ela muda o nome. Ou ela vai continuar trabalhando com alguém da família, com alguém com quem ela conhece, e por aí vai. Entende? Bia, boa noite. Médiuns de cura no kardecismo também perdem energia? Com certeza. Não há nenhum tipo de mediunidade sem desgaste. Não é? Com certeza perde. Você pode ver, por exemplo, assim, ó, faça uma observação. Observe a maioria dos médiuns antigos que você conhece e perceba se eles não parecem ter muito mais idade do que eles de fato têm. Se eles não parecem ter envelhecido antes do tempo. É gasto de energia. No espiritismo também acontece. Na psicografia, na incorporação e por aí vai. É o mesmo princípio. Até porque a mediunidade é uma coisa humana, né? Só muda a forma de manifestação, mas ela é algo humano, né? Renastak, por que temos dificuldade de confiar no espiritual? Falta fé, né? Muitas vezes. Veja, quando eu comecei a minha caminhada, eu me desenvolvi numa casa que o dirigente era um médium inconsciente. Então, a mediunidade dele era muitas vezes superior à minha. E eu olhava para aquilo e pensava assim, meu Deus, como eu queria também ser um médium inconsciente. Superava as dificuldades de médium iniciante e o fenômeno acontecia, a entidade vinha, fazia o que tinha que fazer e ia embora, né? E um dia eu levei essa questão para a espiritualidade. Falei, eu conversei com o Preto Velho e perguntei, nossa, por que eu não tenho uma mediunidade assim inconsciente? Eu sou uma pessoa tão dedicada no universo espiritual. E aí o velho olhou para mim e falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, filho, não é a consciência que você tem que perder, é a fé que você precisa ganhar. Trabalhe a sua fé e você não vai precisar ficar sem consciência. E desde então é o que eu tenho feito, né? Só que assim, essa fé também não é uma fé cega não, tá? Veja, eu vou trazer aqui um exemplo. Eu não cheguei na Umbanda porque eu me apaixonei pelo atabaque. Eu nem gosto de atabaque, para ser honesto. Eu não cheguei na Umbanda porque eu gosto de defumação. Também não mexe tanto comigo. Não foi porque eu acho bonita a imagem. Eu mesmo tenho imagem. Eu cheguei na Umbanda e permaneci porque eu vi fenômenos. Oxi! A live terminará em 4h55. Detectamos inatividade durante sua live. Como assim, gente? Espera aí.
Que é isso, natividade? Ó, eu, hein? Sabia que tinha isso aqui não. Mas enfim, o que eu tava falando, até esqueci. Ah, então eu cheguei na Umbanda, não foi porque eu gostei da Umbanda, porque eu me encantei, porque eu achei bonito, não foi por causa disso. Foi porque eu vi, eu testemunhei fenômenos. Ninguém me contou, eu experimentei, eu vi na prática. E eu falei, gente, então existe. Por exemplo, quando eu comecei, eu tinha muita dúvida se a incorporação existia. Eu pensava, será que isso não é um teatro? Será que esse povo está ali todo de branquinho, fazendo um ritual, só uma coreografia, um teatrinho? E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu não menti para as entidades, eu falei que eu tinha muitas dúvidas. Então, um dia, nesse mesmo médium que fez o meu desenvolvimento, o Preto Velho manifestou, virou para mim e falou assim, filho, você já está aceitando a mediunidade? Aí eu falei assim, tô, sabe aquele tô xoxo? Aí ele falou para mim assim, vai lá e pega a pólvora. Eu peguei. Ele falou assim, põe aqui na minha mão. Eu pus. Aí ele falou, põe fogo. Eu falei, não, de jeito nenhum. Ele falou, pode pôr, eu tô mandando. Eu falei, não. Aí ele pegou a vela e pôs fogo na minha frente, assim, ó. Aí ele falou, põe de cá agora. O médium nem piscou. Enchi a mão de pólvora. Ele falou, põe fogo. Eu também não quis pôr, ele pôs. Aí ele fez assim com a mão e falou, passa. Não ficou nada. Isso na minha frente. Não tô contando que alguém me disse. Eu vi. E aí? Como é que deixa de acreditar depois de uma coisa dessa? Alguém aqui já viu pólvora? Já queimou com pólvora? Alguém quer fazer esse teste? Botar a pólvora na mão para pôr fogo para ver o que acontece? Então eu fui vendo esses fenômenos e eu falei, não tem como não acreditar. E assim segue a vida. Eliane, uma mãe médium que perdeu o seu bebê pode recebê-lo na linha dos herês ou crianças? Tecnicamente sim, mas eu nunca vi. Eu já vi uma situação seguinte, a médium trabalhava com a gente na desobsessão e essa médium tinha perdido um filho e o filho se manifestou nela durante a sessão. Uma das coisas mais lindas que eu já presenciei. Só que a médium percebeu que era o filho. E ela se emocionou tanto que o transe não durou mais do que alguns minutos, porque a emoção exacerbada, ela corta o transe mediúnico. E ela terminou chorando copiosamente, assim, feliz, né? Mas tentem pensar o quanto é forte isso, né? Você receber seu filho. Então, eu nunca vi, tá? Mas para mim não parece ser algo assim impossível, não. Mas alguém quer colocar? Por nada. Valeu, Paulo. Vou acender de novo aqui, né? Uma hora o TikTok me bloqueia, mas foda-se. Eu falei no começo, para quem não chegou, o tabaco é excelente para de vez em quando, né? Para você não ficar viciado, de vez em quando. Você fazer ali um momento de oração, de reflexão, você usar, sabe, o tabaco para meditação, para oração, para introspecção. Ele é muito bom para isso. Mais alguém? Tem algum assunto aí para colocar? Senão, a gente para por aqui. Lembrando que depois essa live vai subir lá no canal Umbanda Simples do YouTube. Vocês acompanham lá, tem centenas e centenas de vídeos. Bom, acho que é isso então, né? Deixa eu ver se eu não pulei nada. Deixa eu ver. Não, acho que não, né? Acho que respondi tudo. Bom, pessoal, é isso então. Agradeço aí pela presença de vocês, né? Pelos questionamentos e que a gente continue estudando. Eu que agradeço, Bia. Ó, chegou mais uma aqui, então vou ler essa.
Qual o fundamento de uma entidade pisar no pé do consulente e assim permanecer? Eu já vi acontecer algumas vezes. Geralmente, ou é para fazer um descarrego, ou para manter a pessoa firme. Por exemplo, às vezes acontece da pessoa chegar no terreiro e, sei lá, ela sente a presença de um guia ou mesmo de um obsessor e ela fica meio titubeante, né? Então eu já vi algumas entidades lá e pisa no pé dela e segura, às vezes a mantém firme. No desenvolvimento também, de vez em quando acontece, né? O velho pisa no pé, cata pelos braços e dá um sacode na pessoa, que é uma forma de fazer ela desconectar, né, o pensamento, para facilitar o transe, né? Mas assim, é o que eu já vi até hoje. Agora, se tem alguma entidade que faz por um outro sentido, aí eu não conheço, tá bom? Bom, pessoal, obrigado aí pela presença, pelas questões, espero que vocês tenham gostado. A ideia é fazer uma live assim por mês. Talvez depois eu possa abrir uma live qualquer dia só pra gente bater um papo, né? Mas espero que vocês tenham gostado e lembre-se depois de ir lá no canal Umbanda Simples do YouTube, acompanhem por lá também, ok? Muito obrigado aí todos pela presença e pelas questões. Até a próxima. Tchau, tchau.